Vou entrar aqui. Só ajeitar aqui a conexão. Vai acompanhando aí. Vamos aguardar que os irmãos entrarem aí, né? Para que a gente possa pregar o Evangelho nessa tarde. Nós temos aqui um tema temos aqui um tema maravilhoso para essa tarde de domingo. Pentecostes do Espírito, o impulso do Espírito Santo. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Deus abençoe Leonardo, que está entrando aí pelo Instagram, Ivanildo, que está entrando aqui no Facebook também. Agradeço aí a participação de todos, vão compartilhando aí para que a gente possa partilhar a poderosa palavra de Deus, né? Vamos aguardar só um instantinho para que outros irmãos possam acessar e se conectar aí conosco nessa tarde, né? Aqui estou trazendo para cada um, né, que vai acompanhar nessa tarde, o tema Pentecostes, o impulso do Espírito Santo. Estamos ao vivo pelo Instagram do TLC da Paróquia Todos os Santos, do Embu das Artes, e também pelo meu Facebook particular aqui, Jonathan Mariano, né? Quero pedir para você, fazendo a sua oração aí, para que o Espírito Santo já possa abençoar a sua vida, a sua casa, aquela oração tradicional, aquela oração que todos nós conhecemos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Jesus Cristo. Unidade Mariana Cavaleiros da Imaculada, situada aqui na região do Jardim Ângela, no Alto do Riviera, perto das margens da represa de Guarapiranga. Apesar de ter cara de menino, eu tenho 32 anos, né? E sempre fui formado no grupo de oração Caminhando com Cristo e sou servo do Santuário São José Operário, na região do Capão Redondo. Quero que você aí, meu irmão, me acompanhando aí este momento de oração. Peço que você possa pegar na sua Sagrada Escritura o trecho bíblico de Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos partilhar aqui a poderosa palavra de Deus. E continuando, finalizando aqui minha apresentação, nós temos como carisma em nossa comunidade propagar o saltério angélico, o Santo Rosário, propagar também a consagração, o método de vida interior de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é ser escravos de Jesus por Maria, tudo por Jesus, com Jesus em Jesus, tudo por Maria, com Maria em Maria. Também temos uma missão que é propagar o dogma da Imaculada Conceição, o ofício de Nossa Senhora, aquele livreto bem antigo. E eu, como membro e fundador de uma comunidade mariana, quero trazer para você poder partilhar aí, né, na sua Sagrada Escritura, o trecho de Atos dos Apóstolos. Você vai pegar aí na sua Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E o versículo que nós vamos partilhar inicialmente é o capítulo de número 1, versículo de 12 a 14. Vai ser muito bom para nós, porque com este tema de Pentecostes, o impulso do Espírito Santo, você vai aprender algumas coisas que o Senhor tem para vos dizer. Amém? E o interessante, meu irmão, minha irmã, que em 2017 e 2018, né, eu fui o coordenador do Ministério de Pregação aqui da nossa Diocese de Campo Limpo, pelo movimento da Renovação Carismática Católica, para formar os pregadores e as pregadoras de nossa diocese. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, muitas das vezes, né, nós pensamos que ser cheio do Espírito Santo, ser aquele homem, aquela mulher, uma pessoa carismática de fato, cheio da abundância do Espírito, é aquela pessoa que louva, que salteia, que pula, que dança, que ora no Espírito, né? Como nós dizemos, a glossolalia, a oração em línguas.
Só que, de fato, o ser cheio do Espírito Santo, nada mais, nada menos, como diz São Vicente de Paula, é um verdadeiro kenosis da nossa vida. É um esvaziamento de si e o preenchimento de Deus. Quando nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, Deus, ele se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo. Para os irmãos que estão entrando agora, peguem na sua Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de 12 a 14. Já já nós iremos partilhar este pequeno versículo. E continuando, sobre este impulso do Espírito Santo. O motor, o propulsor da nossa vida é o Espírito Santo. A beata Helena Guerra, que é propagadora da cultura de Pentecostes e também essa beata que trouxe para nós, através do conhecimento da renovação carismática católica, e muitas pessoas são devotos dela através desse motor propulsor que é o Espírito Santo, essa cultura de Pentecostes que é propagar o amor ao divino, ao Paráclito Altíssimo, o Espírito Santo de Deus. Ela vai nos ensinar que o Espírito Santo, ele é o teu mestre interior. Então, dentro de nós há um mestre que quer guiar a nossa vida. Ele quer direcionar tudo aquilo que nós precisamos fazer, precisamos tomar de atitude, precisamos definir. Então, a beata Helena Guerra vai nos dizer que o Espírito Santo é o teu mestre interior. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O Espírito Santo, além de ser o nosso mestre interior, a beata Helena Guerra também vai nos dizer que o Espírito Santo é a tua vida. Então, quando nós temos de fato o Espírito Santo, nós somos pessoas diferenciadas. Casa, posso estar com dificuldade, a situação pode estar me abalando de todos os lados, um terremoto, um maremoto acontece, mas o Espírito Santo, ele é o teu mestre. O Espírito Santo é a tua vida. É o próprio Deus, através do seu Espírito, que vai nos conduzir. Por isso que quem é devoto de Santa Teresinha já deve ter escutado essa frase, que ela vai nos dizer, Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, Ela vai dizer que a pessoa que tem de fato o Espírito Santo, ele reina no seu coração. Então, o nosso coração, ele tem que ser transbordante dessa direção, deste novo Pentecoste que nós precisamos na nossa vida, e especialmente neste momento que nós estamos vivendo agora. Para você ter ideia, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um momento chamado de apostasia, que é o esfriamento da fé. As pessoas não querem ser mais de Deus, falar de Deus, viver as coisas de Deus, e hoje a tecnologia tem avançado e automaticamente nós ficamos mais distante, da nossa assembleia, do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor, de estar presente ali na Santíssima Eucaristia, na Santa Missa, como dizia Santo Efrem também, que quem comunga Jesus com fé comunga fogo, Outros padres da igreja, o padre o Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa Francisco, ele também e outros padres antigos, eles vão dizer que quem comunga de fato essa presença real do Espírito Santo, a sua vida, ela é diferente. E aí, como eu dizia anteriormente, com este tema de hoje, o impulso do Espírito Santo, o Pentecostes é o impulso do Espírito Santo. Então peguem na sua Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Capítulo número 1, versículo de número 12 a 14. Diz o seguinte: os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos, eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais, ponto importante para cada um de nós, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Aqui, meu irmão, minha irmã, essa daqui é para nós palavras do Senhor, né? Graças a Deus. E o interessante é, eles estavam sempre reunidos em um local. Eles se mantinham com os mesmos sentimentos, com a mesma fé. E olha que interessante, em Romanos 5,5 vai dizer que o Espírito Santo, né, é a esperança, não engana, porque o amor de Deus nos foi dado através do Espírito Santo. Então o que acontece? Quero que você pegue também aí, ó, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1, já eu vou recitar também. Capítulo de número 2, versículo de número 1 até o número 4. Nós vamos fazer a leitura. Mas para que você possa entender, primeiro, estavam todos eles reunidos, assíduos no mesmo sentimento em oração. Como diz os santos da igreja, né, sem a oração nós não somos nada. A oração na nossa doutrina católica vai nos ensinar que a oração é o diálogo direto com Deus. É a nossa conversa com o Senhor. São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, é esposa do Espírito Santo. E ela é a dispensadeira de todas as graças do seu amado esposo. Ela dá conforme ela quer, conforme o Espírito do Senhor emana em sua direção, ela derrama em nossa vida. Por isso Nossa Senhora não estava na sala do cenáculo à toa, porque não há Pentecostes também sem a Santíssima Virgem Maria, pois ela é esposa do Espírito Santo. Algumas pessoas às vezes se perguntam, né? O porquê de fato ela estava, e eis aí a tua resposta. Nossa Senhora estava de fato naquele cenáculo, porque marido e mulher não andam separados. É assim que funciona sempre, desde Gênesis a Apocalipse, na Sagrada Escritura vai nos ensinar que marido e mulher não andam separados. Amém? Agora aqui em capítulo de número 2, né, nós vemos aqui Atos dos Apóstolos ainda continuando, diz assim, ó: chegou o grande dia, em algumas traduções vai dizer, chegou o dia de Pentecostes. Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceu então como umas línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E o interessante é, em Atos dos Apóstolos, se você voltar agora no versículo de número 8, no capítulo 1, diz assim: mas o Espírito Santo descerá sobre vós e dele receberão força. Além, né, dessa força que nós recebemos, aí o complemento do versículo diz assim: para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, no Capão Redondo, no Jardim Ângela, no Embu das Artes, no Taboão, no estado de São Paulo. É isso que Deus quer para a nossa vida, que nós sejamos testemunhas do Espírito Santo, sejamos disponíveis ao Espírito Santo. Quando o nosso coração, como eu dizia no início dessa pregação, São Vicente de Paula diz que o homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo é aquele que provoca um kenosis em sua vida, um verdadeiro esvaziamento de si e o preenchimento de Deus. São Tomás de Aquino, ele vai nos dizer que sem a graça de Deus nós não podemos fazer nada que é de bom. A graça de Deus nós sabemos que é o seu Espírito também, que é a presença do Espírito Santo. Por quê? A Beata Helena Guerra, ela diz de uma forma paralela, mas uma forma igual a São Tomás de Aquino, porque ela vai nos explicar de uma outra maneira, dizendo: sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada que é de bom. Sem a presença de Deus em nossa vida, através do seu Espírito, nós não podemos tomar atitudes conforme a vontade de Deus. Nós não conseguimos falar conforme a vontade de Deus. Nós não conseguimos tomar ações. Mas tem algo que bloqueia o Pentecostes na nossa vida. A descida do Espírito Santo, a transformação de Deus através do seu Espírito, que é o pecado.
O pecado é a separação dessa graça de Deus na nossa vida. Santo Agostinho ele vai nos ensinar que quando eu começo a pecar, automaticamente eu paro de rezar. E quando eu começo a rezar, automaticamente eu paro de pecar. É o inverso. Então, quando eu começo a ter um diálogo com Deus, eu começo a fazer a minha oração, este Pentecostes, esse fogo espiritual, ele começa a arder em meu coração. Por isso que nós vemos que tantos bem-aventurados da igreja, tantos santos de nossa doutrina, movidos pelo Espírito Santo, eles foram transformadores de almas. Amém? Quando eu estava fazendo o meu momento de oração para essa partilha, nessa tarde de hoje, o Senhor me colocou algo interessante, né? Que era o capítulo de João, versículo 15, de número 1, que diz assim: sem mim nada podereis fazer. Nós lembramos até aquela musiquinha, né? A música maravilhosa do Juninho Cassimiro, que ele vai dizer: sem ti nada posso fazer. Quero conhecer teus planos. Quando nós, de fato, temos o Espírito Santo é um impulso na vida do cristão. Por isso que São João ele dizia: eu te batizarei com água, mas virá alguém após mim que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias, o seu calçado, porque ele vos batizará com o fogo. Primeiramente, nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos dentro da nossa igreja um sacramento chamado-se batismo. E através do nosso batismo, a imersão das águas, nós ali somos batizados, nós somos separados do mundo e automaticamente somos eleitos como filhos de Deus. É ali a transformação da nossa vida quando acontece o nosso batismo sacramental. Então primeiro vem-se o batismo das águas e depois vem-se o batismo de fogo. Esse que é o importante. Lá em João capítulo 3, no versículo de número 5, diz assim, ó: Jesus disse a Nicodemos: eu garanto a você, ninguém pode entrar no reino do céu, ou no reino de Deus, em algumas traduções, se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de novo. E aí ele complementando, ele vai dizer: porque carne é carne, e espírito é espírito. O vento sopra aonde quer. Não se ouve o ruído. E essas pessoas que são pessoas levadas pelo Espírito, como vai dizer no trecho bíblico, são pessoas que se deixam escutar a voz de Deus e guiar-se pela sua voz. Muitas das vezes hoje nós vemos aí neste momento de apostasia, que é o esfriamento da fé, um distanciamento maior do cristão, né, com as coisas de Deus. Hoje, por nós termos a Santa Missa, que ali no dia do domingo, né, que é o dia do Senhor, nós estamos ali um dia de oração, resguardados para Deus. Hoje tem pessoas que nem se lembram mais da Santa Missa, nem participam mais da Santa Missa como se deveria participar. Mas com este tema de Pentecostes, o impulso do Espírito Santo, nós precisamos entender que quando o Espírito Santo de Deus entra numa vida, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. A nossa vontade pelo céu tem que ser diferenciada. O nosso desejo de lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, tem que ser muito maior. Quando eu estava no momento de oração, o Senhor me colocava este ponto: falar pouco com as criaturas e muito com Deus. O barulho do mundo tem atrapalhado a nossa consciência. Hoje você pode analisar. A tecnologia tem avançado de tal forma que hoje nós fomos apregoados de séries, novelas, filmes, livros, que muitas das vezes não são os livros, né, que nós lemos com nossas próprias mãos, mas são livros digitais. Então, automaticamente, com tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, nós vamos nos distanciando das coisas de Deus. Nós vamos nos afastando das coisas de Deus, porque o barulho do mundo vai sendo influenciador na nossa vida. Por isso que quando eu estava no momento de oração, o Senhor colocava esse ponto para que eu pudesse partilhar para cada um de vocês. Falar pouco com as criaturas e muito com Deus.
E muitas das vezes nós pensamos que os carismáticos de verdade, as pessoas que oram no Espírito, são aquelas que correm, pulam, dançam, como eu enfatizava no início dessa pregação, mas não. É o homem simples que dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, no qual a sua vida evangeliza, no qual a sua vida transforma, no qual uma pessoa pergunta: ei, que grupo de oração essa pessoa participa? Que santa missa foi essa que ele participou e mudou totalmente de fato? Que livro é esse? Um livro da doutrina rico? A vida dos santos? Nós temos em torno da nossa igreja católica, em torno de 23 mil a 25 mil santos. E muitas das vezes nós não sabemos quem é o nosso santo de devoção. As pessoas perguntam para mim: Jonathan, quem é o seu santo de devoção? São Paulo Apóstolo e Santo Agostinho. Se eu fosse falar sobre a vida dos meus santos de devoção, nós passaríamos mais ainda do que 1 hora para cada santo de devoção se eu fosse falar para você. E nós, como católicos, ou dizemos que somos católicos, né? Dentro da nossa doutrina tem 23 a 25 mil santos, fora os beatos e aqueles que ainda estão para ser tornados beatos e ainda serem canonizados pela igreja. E os santos que somos cada um de nós que estamos aqui neste momento de partilha, lutando pela nossa santidade, lutando pela salvação das nossas almas e salvação das nossas famílias. Amém? Meu irmão, às vezes é preciso que nós precisamos mudar de fato a rota da nossa vida. Por isso que nós precisamos ter um acesso melhor ao céu. E este acesso ele só acontece com o Espírito Santo. Um dia nós fomos batizados através do batismo da água, o sacramento. Mas muitas pessoas vão se apagando. E aí vem o Senhor com a crisma, com a perseverança, a nossa catequese. Nós vamos sendo ensinados por Deus até que nós recebemos o batismo de fogo. Aquele batismo no qual o bispo passa o óleo na nossa testa e nós recebemos e somos apurados dos nossos dons. Hoje nós vemos que os cristãos precisam pedir mais e mais o dom da sabedoria, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da inteligência e o temor de Deus. Nós não vemos mais cristãos pedindo estes dons carismáticos do Espírito. Por isso que nós temos falhado em nossa missão. Por isso que nós temos caindo. Por isso que nós estamos nadando no lodo nos nossos pecados e falhando mais e mais. E tentando lutar e falando: Senhor, mas como está difícil hoje? Por que eu faço minhas orações e Deus não muda? Por que as coisas na minha casa não mudam? São Francisco de Sales vai dizer que quando uma casa pega fogo, tudo aquilo que não presta é arremessado para fora. Quando o Espírito Santo de Deus ele entra numa alma, ele sacode a vida de fato, que essa pessoa nunca mais é a mesma. Quando o Espírito Santo ele entra de fato num coração, numa alma, o seu pensamento ele é refrigerado, ele recebe algo novo, ele recebe um pensamento novo, um olhar novo. Ele só tem desejo pelo céu. Ele só tem desejo pelo paraíso. Ele só tem a vontade de lutar contra a sua falha, contra a sua carne, contra o seu egoísmo, contra a sua vaidade, a sua falta de humildade. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando eu orava ainda o Senhor colocava outro ponto no meu coração, que era o verdadeiro Pentecoste se dá no silêncio exterior. Como eu dizia para você anteriormente, o barulho do mundo, a aglomeração que o mundo faz na vida do cristão hoje, esse silêncio exterior é mais difícil de acontecer. Porque vai nos influenciando de tal maneira que nós não conseguimos entrar de fato dentro do nosso coração, que é o tabernáculo de Deus, porque nós somos templos sagrados do Espírito Santo, e aí nós não conseguimos escutar a voz de Deus em nosso coração. Aí você fala: poxa, mas por que eu tomei essa decisão errada? Por que eu fiz isso? Por que eu fui tão intemperante, eu fui tão orgulhoso? Porque eu fui ignorante com aquela pessoa. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que quem reza salva-se, quem não reza se perde. O Pentecoste de fato ele acontece na nossa vida quando nós somos pessoas orantes, pessoas com vida de oração. Pessoas que dobram o seu joelho e reclamam ao Senhor o porquê que nossa vida não tem sido modelada por Ele. É porque as nossas vaidades, os nossos desejos carnais têm bloqueado com os nossos pecados o acesso de Deus em nosso coração. Tem outro ponto interessante que é
quando eu estava no momento de oração, que o Senhor também colocava para essa partilha, não se distrair com as coisas da terra. E aí não tem jeito, meu irmão, minha irmã. Nós temos celulares, muitas das vezes celulares os melhores. A conexão deu uma pausada aqui, eu estou reconectando aqui, falhou a conexão aqui do Instagram. Estou esperando voltar, mas amém. Voltou aqui a conexão do Instagram. Como eu dizia, não se distrair com as coisas da terra. Nós temos, às vezes, os melhores celulares, queremos os melhores, né? À nossa volta, os amigos, as pessoas influenciadoras, pessoas que estejam próximas de nós. Só que eu quero dizer para você, tudo aquilo que aqui nessa terra nos distancia das coisas de Deus, nós precisamos nos afastar. Antes eu tinha milhares de amigos, hoje eu tenho ainda muitos amigos nas minhas redes sociais, né? Mas quando eu me tornei um missionário, um pregador do evangelho em 2013, comecei a lutar pela minha vida de santidade, ser um homem de oração, pregar o evangelho, muitas pessoas se afastaram de mim e eu tive que renunciar a amizades. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, pedir mais este dom do Espírito Santo. Se o Pentecoste de Deus é através deste impulso do Espírito Santo, nós precisamos entender que através dos dons que Deus quer nos dar, nós precisamos caminhar com eles em direção ao céu. E o dom do discernimento dos Espíritos, ele é muito importante para a vida do cristão. Para que de fato você saiba com quem conversar, com quem você possa partilhar a sua vida. Muitas das vezes você quer conversar com alguém e aí você conversa com aquela pessoa e essa pessoa, ao invés de te orientar, de te ajudar, ela espalha a sua vida e sua vida ela é deflagrada mundo afora. E ao invés de você consertar a sua vida está arruinada, porque muitas das vezes as pessoas não querem nos ajudar e a nossa vida vira uma chacota. Por isso que todo cristão ele precisa pedir de fato o discernimento dos Espíritos. O homem e a mulher de Deus que é conduzido pelo Espírito Santo, além do discernimento dos Espíritos, vocês sabem o que eu estou dizendo. Porque às vezes, se você não pede o discernimento dos Espíritos, tem pessoas que só você entrar na casa dela, você arrepia dos pés à cabeça. De tantas coisas negativas, de tal contaminação espiritual que você pode receber naquele momento. E Deus fala, porque o nosso anjo da guarda, ele nos é dado no momento do nosso nascimento. E Deus nos dá esse amigo e irmão para que possa nos coordenar em nossa vida até o nosso trajeto para o céu. E muitas das vezes nós sentimos a voz de Deus ecoar no nosso coração e nós fazemos a nossa vontade e esquecemos de pedir a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos basta. Só Deus nos basta, diz Santa Teresa d'Ávila. De fato, aquilo que você faz de bom e agradável às pessoas, depois que você passar, você precisa deixar um legado para as pessoas observarem o que você fez de melhor, sendo um homem bom, uma mulher boa, um homem que anda na modéstia, uma mulher que se veste na modéstia, uma pessoa que exala a castidade. Muitas das vezes as pessoas têm medo. Hoje o evangelho, né, ele não é pregado de fato, não existe mais profetas, anunciadores que pregam a verdade, que pregam o amor, a misericórdia de Deus, mas pregam de fato a verdade que precisa anunciada para o povo. Às vezes a pessoa está enlamaçada, está apregoada de pecados, está na ruína, com o pé no inferno, e muitos dos pregadores, anunciadores, ou que se dizem evangelizadores, não falam a verdade. Olha, irmão, você precisa mudar de vida. Você precisa se converter. Você precisa se confessar diante de Deus, rasgar o seu coração. Você precisa dos sacramentos para salvar a sua alma. Você precisa voltar ao seu lugar secreto. Muitas das vezes eu vou pregar nos grupos de orações, nos eventos, os retiros, e tenho falado isso para as pessoas. Nós precisamos escolher um lugar da nossa casa para ser aonde Deus vai fazer daquele lugar o nosso cenáculo. Eu não sei se vai ser no seu quarto, eu não sei se vai ser no seu trabalho, eu não sei se vai ser na sala. Às vezes as pessoas estão ali à sua volta, você coloca um fone de ouvido, mas fica ali escutando uma música de oração, uma música santa, que você tem o seu encontro particular com o Senhor, e é ali naquele momento de fato que o Senhor vai falar contigo.
E hoje nós, como anunciadores, pregadores do evangelho, não vemos isso. Pessoas que não pregam mais sobre o inferno, não pregam mais sobre os pecados, sobre a vida de pureza, de castidade. E falar sobre pureza e castidade, meu irmão, minha irmã, não é só relação sexual, afetividade, sexualidade, genitalidade, mas a castidade em si está na sua pureza total, está no seu olhar, no seu toque, naquilo que você fala, naquilo que você escuta. Nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar a nossa direção. Um coração silencioso é um coração como de um coração de uma virgem, é um coração que é uma melodia para Deus. Quando eu estava no momento de oração também, eu me lembrei de uma frase de São Bernardo de Claraval que diz assim: lembre-se da silenciosa lamparina que se consome diante do tabernáculo. Muitas das vezes nós vemos o sacrário, Jesus abandonado. São Bernardo de Claraval, ele vai nos dizer que o tabernáculo, né, o sacrário, ele ali é o cárcere do amor, onde o amor está aprisionado e fica aguardando cada uma das pessoas que chegam ali para depositar a sua oração. Mas existe um outro tabernáculo, que é o nosso coração, onde Deus quer habitar de fato, onde Deus quer ser a vida plena na nossa vida, a nossa riqueza, a transformação da nossa vida através do seu Espírito. E é o nosso coração, meu irmão, minha irmã. O nosso coração precisa mudar. Outro dia eu fui, antes da quarentena, né, eu partilhava com alguns irmãos, eu e o irmão Antônio Lúcio, da Diocese de Santo André, fomos fazer uma pregação no retiro de Paraisópolis. E foi um retiro no dia de domingo, e no momento de partilha ali, que nós estávamos ali pregando a palavra de Deus, chegou o momento de partilha que nós vamos conversando, almoçando e tal, e aí um dos irmãos veio comentar que no sábado à noite tinham em torno de 6.000 a 7.000 pessoas num local chamado Baile da 17 em Paraisópolis. E naquele domingo, quando eu chegava lá para pregar, lógico, eu passei pela rua de onde teve aquele pancadão, vi aquele monte de garrafas na rua, pessoas ainda transitavam na rua, porque o retiro começou das 8, foi até tardezinha, mais ou menos em torno de 5 horas da tarde, 4 horas da tarde para se encerrar. E ali naquela partida, aquele irmão falando que veio um tal de Nego do Borel, e tinha em torno de 6 a 7.000 pessoas ali no Paraisópolis, participando ali, e muitos dos irmãos da igreja também. Olha que triste, muitos servos da paróquia. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, uma vez que você sofre um choque espiritual, assim como um dia eu também participei de um retiro, assim também como eu participei de uma santa missa, de um momento de louvor, de adoração, de oração, assim como eu participei de um TLC, no qual 3 dias Deus sacode a vida do cristão e muda. Mas você precisa de... O Pentecoste, de fato, o impulso do Espírito Santo acontece quando nós silenciamos o barulho do mundo e escutamos a voz de Deus em nosso coração. Aí, meu irmão, minha irmã, olha para você ver. Quando nós partilhávamos isso, né, em torno de 6 a 7.000 pessoas participando ali, né, da perdição no baile da 17 de Paraisópolis, aí eu olhei para dentro daquele grupo de oração, eu ali, o irmão, e falamos, e nós vemos aqui poucos irmãos buscando as coisas de Deus, lutando pelo Evangelho. Como é difícil de fato ser um servo de Deus no dia de hoje. É triste de se dizer isso. Mas como dizia São Francisco de Assis, seja evangelho vivo. Se necessário, use de palavras. Se a sua vida prega o evangelho, as pessoas se convertem. Se você evangeliza pelo simples, postando uma frase, um bom dia, fazendo uma transmissão ali, seja no seu WhatsApp, ou se você tem uma rede social, um Instagram, um Twitter, um Facebook, partilhe a palavra de Deus, coloque ali um versículo, vai assim iniciando essa etapa. O Pentecostes, ele acontece de fato na vida do cristão, é pelo simples. Às vezes as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é a pessoa que ora no poder, ora no Espírito, mas não.
É aquela pessoa que diz bom dia, boa tarde, boa noite, que doa o seu coração de fato para o outro. Por isso que aqui no versículo de número 1, no capítulo de número 1, em Atos dos Apóstolos, quando nós começamos a recitar aqui nessa pregação, os apóstolos eles estavam reunidos lá no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém. E eles estavam reunidos em um lugar, com os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Os discípulos estavam reunidos, eles estavam à espera do Espírito. Não adianta, quando você quer que a sua vida mude, você precisa dar um passo. Quando você dá um passo aqui na terra, Deus dá 2 passos lá no céu. Você precisa desejar de fato no seu coração que Deus mude a sua vida, que Deus mude a sua história. Por isso que quando o Santo Efrem diz que quem comunga Jesus de fato, com fé, comunga fogo, você comunga o fogo do Espírito Santo. Tem pessoas que hoje participam da Santa Missa e comunga de qualquer jeito, não faz nem o seu momento de oração, não faz ali o seu ato de amor, de comunhão de fato com o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você comungar, comungue Jesus com fé. Saiba que você está comungando o fogo do Espírito Santo. Comungue o fogo do Espírito Santo na comunhão espiritual na sua casa. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e fala: vem Espírito Santo, me batiza-me. Porque quando Jesus vai dizer a Nicodemos, só entra no reino do céu quem for batizado na água e no Espírito. Um dia você foi batizado na água, mas você precisa ser batizado no Espírito Santo através do fogo de Deus. E o fogo de Deus ele vem através dos seus sacramentos e através da sua vida de oração. Porque o Espírito Santo ele não age onde há o caos, ele não age onde há a bagunça. O Espírito Santo, ele precisa da sua dedicação, da sua demonstração de afeto. Nós precisamos abrir o nosso coração, escancarar o nosso coração a Deus, para que ele entre em nossa vida e mude. Por isso que São Francisco de Sales diz: quando uma casa pega fogo, tudo aquilo que não presta é arremessado para fora. Quando o Espírito Santo entra de fato numa alma, nunca mais essa alma será a mesma. Porque tudo aquilo que não presta na vida do cristão é retirado da sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando aqui no capítulo de número 1 e no versículo de número 8 diz assim: mas o Espírito Santo descerá sobre vós e vos dará força para serem minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aos extremos da terra. Quer dizer que quando nós encontramos com o Espírito Santo é o nosso impulso. Ele vai nos dar o direcionamento. Eu tenho certeza que se você fizer todas as vezes isso, como eu sempre fiz na minha vida, vou tomar uma decisão, Senhor, o que eu preciso fazer de fato? Faça a sua oração antes. Pede ao Senhor, Senhor, me dá a confirmação visível, o sinal claro, Deus vai te dar. A resposta de Deus, ela sempre vai aparecer, seja de uma forma simples, seja num gesto simples, uma pessoa que apareça e fale sendo boca de Deus para você, mas Deus vai te dar a resposta que tanto você precisa. Por isso que aqui, quando vai dizer que o Espírito Santo vos dará força e sereis minhas testemunhas, tem algumas traduções bíblicas antigas, não lembro agora se é a tradução grega ou hebraica, mas enfim, eu esqueci agora, mas não vem ao caso. Mas nessa tradução bem antiga, vai dizer que o Espírito Santo vos dará força e sereis meus mártires, ou sereis meus santos. Por isso que muitas das vezes, de fato, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós sabemos que vem uma cruz pesada em nossa direção. As pessoas começam a nos criticar, dizer que nós somos chatos, dizer, mas ele fala, tudo que ele fala é de Deus, tudo que ela fala é de Deus. Ele só sabe falar de Deus hoje. As publicações que ele faz, as postagens que ela faz, tudo aquilo que ela faz ou ele faz hoje, tudo só fala de Deus. Ele só sabe falar disso, só sabe falar de Jesus, só sabe falar de Maria, de Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus. Só sabe falar de tudo aquilo que o mundo odeia. Este mundo, meu irmão, minha irmã, de fato não é para nós. O nosso desejo maior é o céu. Nós estamos vivendo agora um momento de apostasia, que é o momento do esfriamento da fé.
São Tomás de Aquino vai nos ensinar que nós precisamos aumentar a nossa temperatura espiritual. E nós só aumentamos a nossa temperatura espiritual através do Espírito Santo. Só sendo cheios do Espírito Santo, nós podemos transformar o mundo à nossa vida. Quando de fato eu deixei Deus ser Deus na minha vida, a minha família mudou, meu pai voltou a ser um homem de oração, minha mãe voltou para a igreja. Hoje, de fato, Deus tem transformado. Tenho a mulher que logo casarei com ela, né? Serei de fato seu esposo. Receberemos o matrimônio, o nosso sacramento. E é por isso que nós lutamos, para que Deus mude a nossa vida. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nossa cruz pode ser bem pesada. Mas nós precisamos recitar, como dizia São Filipe Neri, eu prefiro o paraíso. Que o seu desejo seja o paraíso. Que o seu desejo seja o céu. A porta, ela é larga, bem larga e espessa para o inferno, para a perdição. A quarentena, ela vai se chegar num momento em que muitas pessoas vão sair de suas casas. Isso é fato. Vão ser liberadas as pessoas para voltarem ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. E nós, como cristãos, precisamos ter discernimento, porque neste momento os açoites do inimigo, a porta é muito estreita, muito estreita. São Leonardo de Porto Maurício pede que nós precisamos viver o evangelho com os 5 sentidos do nosso corpo. E ele ainda vai nos dizer, São Leonardo de Porto Maurício vai nos ensinar que aquilo que nos condena é a nossa malícia. Por isso, sede sóbrios e vigiai, pois o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Quando voltar à quarentena, busque ao Senhor, peça a Ele que mude a sua vida de fato, para que você seja um homem e uma mulher diferente no mundo de hoje. O mundo precisa de gente orante, de cristãos, homens e mulheres renovados pelo Espírito Santo. O Pentecostes, de fato, ele acontece na nossa vida quando há um esvaziamento das nossas vontades, do nosso eu e o preenchimento de Deus. O verdadeiro kenosis, como diz São Vicente de Paulo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando Deus muda a nossa história, Ele é aquele nosso amigo mais íntimo. O melhor amigo do cristão, a nossa fortaleza está sempre em Deus. E nós precisamos entender que a direção para o céu vai ser muito difícil. Nós precisamos pedir sempre ao Senhor, através do seu Espírito, Senhor, me guia para a confissão, me guia para os sacramentos, eu quero mudar de fato a minha família, a minha vida, a minha história, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque sem ti nada posso fazer. Vou encerrando aqui essa pregação, nessa tarde abençoada, com tudo aquilo que Deus nos falou, com tudo aquilo que Deus nos colocou. Aqueles que entraram agora há pouco, né? Ou entraram aí no meio da pregação, depois que você quiser fazer aí, as pregações estarão salvas aqui no TLC da Paróquia Todos os Santos, no Instagram deles. Também estará no meu Facebook aqui particular, Jonathan Mariano, que você possa acompanhar, compartilhar com seus irmãos, e que você possa pedir de fato que o Espírito Santo, como diz a Beata Helena Guerra, que o Espírito Santo seja a tua vida, que o Espírito Santo seja o teu mestre interior. Eu encerro dizendo aquela pequena oração que todo cristão aprendeu um dia: vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Jesus Cristo vos dê a paz, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo seja o teu mestre interior, que o Espírito Santo seja o teu guia a partir de hoje. Deus abençoe, salve Maria Imaculada, por ter gerado Jesus em vossos corações.